Olá, aqui JC Gomes, escritor de Itaboraí. Quero apresentar para vocês aqui meu micro jardim, que é um jardinzinho que eu fiz aqui para lá atrás você ver minhas plantas. Ali tem um desenho, uma pintura que eu fiz. Aqui tem um pé de mamão, né? Bastante mamão. Tem um pé de coco que já está há 2 anos aqui, mas coco demora a crescer mesmo. Depois, até mesmo porque o coco ele tem uma base forte para aguentar uma estrutura tão grande quanto é de um coqueiro. Então primeiro ele cresce para baixo mais do que para cima. Depois que ele está com a quantidade, a raiz dele, a estrutura dele toda pronta embaixo, é que ele vai crescer para cima. E falando da natureza, eu queria ler para vocês uma poesia de minha autoria, que é chamada Fidelidade ao Criador. Diz assim a poesia: olhamos à nossa volta e vemos o que Deus deixou. Percebemos que até onde o homem não tocou, assim como Deus deixou, ficou. Os pássaros, por exemplo, acordam às 5 e com uma grande algazarra planejam o dia com a participação de todos, combinando entre si o trabalho de cada um, e depois, para alimentar os filhos, saem cada qual com sua missão: trazer comida e proteção para suas famílias, assim como o Criador deixou. Os cães. Os cães, como são fiéis! Uma fidelidade vinda de Deus que os programou para mostrar como é ser um amigo de verdade. Não se ressente do desprezo que às vezes lhe impomos quando não lhes damos a atenção. No momento seguinte, já está lambendo a nossa mão. Veja o exemplo das tartarugas. 1000 nascem e se embrenham em um caminho de volta para o seu habitat, e quase que todas são servidas de alimento para outro ser. Mas assim mesmo, as que sobreviveram depois que crescem, voltam para mais uma tentativa de sobrevivência da espécie. E o ciclo continua, sem medo ou rancor, cumprindo o que Deus deixou. As formigas, que exemplo de organização e obediência sem fim, seguem o que o líder mandou sem se preocupar com o que vem depois. Se cumprimentam pelo caminho, mas não se desviam de sua missão. Fielmente cumpre o que foi proposto pelo Criador. As plantas, que têm a maior das missões: trazer de volta a vida que teima em fugir, talvez por causa de um incêndio ou de uma seca sem fim. Enquanto houver um milímetro de seiva em suas raízes, tudo que Deus para elas reservou, nada vai impedir de se cumprir. E as abelhas, que auxiliam as plantas em sua missão, carregando em suas patas o pólen da salvação, e ainda produzem o doce sabor de suas vidas. Sem elas, o mundo como conhecemos não seria lindo e florido, com vidas abrangentes como são. Os rios, que outrora foram pureza, hoje vivem a incerteza. Incerteza de deixar de ser um rio de águas puras como desejava o Criador. Ao passar pela mão do homem, em esgoto se transformou e deixou de ser o que Deus criou. E o homem, criado pelo mesmo Criador, que rebelde tem sido, transformando verdade em mentiras, sem nenhum pudor, não respeitando o semelhante, a natureza e nem as leis. Ficou responsável para cuidar da criação, mas acabou mudando tudo o que Deus deixou. Mas o Criador usará exatamente um homem para trazer de volta a pureza de um reino que ele preparou. E seu filho eternamente terá o que o Pai lá no princípio em seu coração projetou. E o paraíso no Éden será a morada dos que de coração puro, restaurado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, confiando na promessa do Salvador, amou o próximo, preservou a natureza e obedeceu o que Deus deixou. JC Gomes.